os advogados ainda, a gente gosta do direito civil, gosta, Sim, né? Também não gosta do sim. processo civil. Uhum. Gosta do penal, não gosta do processo penal. Assim, a gente vai se Suas compartimentalizando, predileções, né? Predileções. Mas eu digo que os advogados não sabem o quanto pode abreviar uma demanda. Por exemplo, pega uma ação de indenização de erro médico, Uhum. tá? Olhe a quantidade de informações e quão extensa será a minha petição inicial se eu for abordar tudo do erro médico. Sim. Então imaginem que a mulher sofreu uma esterectomia e que não vai ter mais filho e que isso e que aquilo. Veja, eu tenho que. Quais são? Olha a quantidade de fatos eu tenho que falar. Por que ela foi? O motivo dela procurar um médico, se ela tinha ou não tinha indicação, quais são os efeitos pessoais, quais são os efeitos patrimoniais, a descrição do dano moral para o juiz conseguir avaliar a extensão. Eu já cansei de falar, imagina traduzir isso numa petição. Sim. Bem feita, tá? O que eu posso fazer? Eu posso chegar, o que mais demorará aqui? Eu tenho um prazo prescricional de 5 anos, se for relação de consumo, geralmente tá? 5 anos. Estou no terceiro mês. Não é possível levar 5 anos para perícia médica. Sim. Por mais demorado que o judiciário seja em qualquer comarca. Não, eu ajuizo a ação de produção de prova, eu faço a perícia, eu já consigo demonstrar para o juiz o meu direito, posso até vir para a conciliação, mas o juiz vai se limitar ao quê? A prova, correto? Sim, sim. O âmbito da lide, do contexto ali, da contestação, é muito limitado. Porque lá, se eu for ter que descrever todos os fatos, a contestação vai ser gigante também, ele vai impugnar um monte de coisa e o juiz vai ter que dar um saneador monstruoso e daí bagunça todo o processo. Eu simplifico. Aí eu fiz a prova, está demonstrado que ocorreu o erro médico, eu vou agora só pegar, está demonstrado a ação de indenização por dano material e moral. Eu vou só liquidar os danos. Facilitei a vida do juiz, simplifiquei para a parte e para o juiz, simplifiquei a causa. Sim. Então, é um instrumento. Agora, o que os advogados têm que fazer? Primeiro, tem que ter coragem. Sim. Segundo, muita habilidade. Terceiro, não perder prazo. Sim. Ficar em cima, porque também não adianta você ajuizar a exibição do documento, ela não interrompe a prescrição, correto? Da pretensão e nem decadência. Se eu não controlo, eu perco. Então, o advogado tem que ser muito bom, Sim. preparado e saber, e confiante. Mas é um baita do instrumento. É um baita do instrumento. Só que, né, vamos fazer uma... É o que a gente estava conversando aqui, não sei se na hora que parou a câmera aqui, era tipo, por que a gente pede 3 orçamentos? Porque pede, pô. Acabou. Não, mas não tem lógica os 3 orçamentos. Sim. Mas você pede, então vou pedir, todo mundo vai fazendo isso, vou fazer, porque dá certo, né? Mas eu falo, é um baita, então assim, um baita instrumento. Baita do instrumento, então eu falo, quando eu pego lá, eu de 10 casos de erro médico, geralmente eu fico com um, porque eu tenho irmã médica, cunhado médico, um monte de amigo médico, e eu passo para eles. Muitos não são erros médicos. E eu digo, tem muito advogado que ajuiza e consegue ganhar um erro médico. Eu não ajuizo, eu acho. É um terror para o médico, tá? Então, assim, não é que eu digo 10 também, estou sendo 9, não. Mas, assim, eu sou muito criterioso. Agora, quando eu tenho, a produção é excelente, ela me abrevia. Só que eu sou corajoso, eu estudo, eu testo a tese, né? Uma pergunta que a gente não fez, eu ia te falar. Eu testo a tese. Eu chego lá, eu tenho intimidade com alguém, eu vou falar com você que eu não tenho essa intimidade, né? Mas chego para um outro advogado, chego para um outro juiz, né? Bem íntimo, cara, puta, é isso? Não, isso eu não me convenço. Não. Então eu dou uma testada, uma segurada, tem que melhorar esse argumento e tal. Inclusive o João, que estava aqui, que eu falei, vai ficar aí, não estou vendendo no meu podcast, né? É o conhecimento que eu quero que seja disperso, né? Ele falou, eu estou usando, eu acho que o advogado deve usar o ChatGPT para um exercício dialético. ChatGPT, eu tenho essa tese, desconstrua. Ele vai desconstruir. Aí ele vai jogar a segunda antítese, né? Agora, diante desse teu argumento, eu tenho esse outro argumento. Desconstrua. E o ChatGPT, até que ele chegue, que é o método socrático, da desconstrução, da dialética, heurística e tal. E ele, para chegar, fala, agora, que é o teste. Eu testei a tese até o limite.
até que nem o ChatGPT consegue mais me derrubar. Aí eu posso ir pro judiciário. Sim. Testei. Se vai dar certo, não sei. Porque é juiz, é pessoas, mas é teste. Mas claro, cara, eu aprendi com ele aqui. Eu falei, cara, legal, vou assinar essa porcaria. Eu nem sei como é que funciona. Vou assinar, tá? Mas enfim, veja que legal. Mas aqui, como eu estou dizendo, produção antecipada de provas é sensacional, tá? Agora, com relação a provas, pra gente... com relação a isso de provas, não quero, eu estou preocupado com o tempo mesmo, tá? Não, vamos terminar aqui que eu quero falar do teu livro ainda. 3 perguntas. A questão nós estamos falando aqui de grupos WhatsApp, compartilhamento de mensagens, tá? Postagens e mensagens. Esqueça política de novo. Não quero, tá? Desvirtua, tá? Vamos compartilhamento de postagens e de mensagens. Nós temos filhos, né? O Murilo tá com 10? 10. A Pietra tá com 10. A Júlia tá com 7 e o outro tá 22, né? Enfim, mas tá lá, Murilo. Um dos terrores, né, de escola é bullying, correto? Sim. Bullying. Eu chego lá, não sei por que surge o bullying, eu sempre me chamaram de gordinha, eu vivo brigando com a balança, tá bem, tá valendo, sempre tive casca dura, sabe? Casca dura, então acabou e vou levando, não tem problema. Mas era assim, era insuportável quando eu era criança, né? Valeu, forjou minha personalidade também. Mas tem gente que não tem isso, essa capacidade de absorver o gol. Bate e ele absorve. Eu absorvo e vou embora. Tipo, eu sou casca grossa. Não, mas nem todo mundo é assim. E às vezes no momento da vida também é assim. Eu também já tive momentos mais fragilizados, correto? E a criança tá lá em formação, o adolescente tá lá em formação, de repente o grupinho, não gosta porque é loira, não gosta porque você usa óculos, não gosta porque o Leonardo tá acima do peso, bullying, mensagem, compartilha, daí o deepfake, daí virou uma bagunça, né? Enfim. Sim. A minha pergunta é, responsabilidade civil por compartilhamento, né? Não estou discutindo o caracterizador, o criador do conteúdo. Sim. Esse não tem que discutir, tá? Esse é mais óbvio, né? É óbvio, né? Consegui localizar. O conteúdo é falso, é vexatório, é violador de direito de personalidade, não tem dúvida. A pergunta é, a tia do Zap, que compartilhou aquilo, não na política. Eu estou falando, o menino lá, né? Nós somos pais, também eu falo. Eu vou gravar alguns vídeos de responsabilidade civil do incapaz. Os pais não sabem a responsabilidade que eles têm, né? Não é só da educação, também de ser acionado na justiça pelo conteúdo que o seu filho posta, pela ofensa que ele pratica, correto? Então aqui, no caso de bullying, de compartilhamento de mensagens, compartilhamento de nudez criada falsamente, né? Eu que tenho 2 filhas, criam lá pra Pietra, que tá com 10, tá com um corpinho quase de adolescente, porque é alta, né? Compartilhou a carinha dela, eu não deixo ela ficar nua na minha frente, né? Porque eu quero que ela tenha respeito, né? Assim, que ela se dê o respeito, que ela veja que o corpo dela é dela, que ela tem que ter o controle total sobre o que é dela, né? E assim, possa viver uma vida saudável. Aí criam lá um monstro lá, colocam o rostinho dela, uma foto que está no meu celular, na minha rede social, pouco que eu posto, e pegam, crio aquilo, e a menina vira o centro das atenções e cria crianças suicidas e crianças, né, enfim. A pergunta é, compartilhamento de postagens, né, Facebook, Instagram e todas as outras, compartilhamento para o grupo da WhatsApp. A questão é, compartilhei, posso responder ou não posso responder? Não, só compartilhei, tá valendo, né? O que você pensa disso? Então, em relação ao compartilhamento, é até relativamente tranquilo o entendimento de como você aumenta a difusão, né, a propagação da ofensa, você concorre e você é tão ofensor quanto aquele que fez a postagem original. Então, é importante que as pessoas saibam disso, né? As pessoas acham que só quem postou é que é o responsável. Quem compartilhou, a jurisprudência aceita até onde eu sei, com bastante tranquilidade, que quem compartilha a ofensa também responde. O que eu vi, achei muito interessante, e até é óbvio, mas é interessante dizer, é fazer uma diferença do compartilhamento para difundir a ofensa e do compartilhamento com ressalva crítica. Então, se você compartilha um conteúdo ofensivo para criticar, para dizer assim, olha que absurdo, eu não concordo com isso, aí não, aí obviamente você não vai ser responsabilizado, porque você está compartilhando para combater aquela conduta.
Mas o compartilhamento puro e simples, para difundir e propagar a ofensa, também gera responsabilidade de quem compartilhou. E outra coisa, isso eu nunca vi na prática, mas eu já vi uma notícia desses sites de notícias jurídicas que eu achei até eu falei, nossa, mas aí será que não é muito? Responsabilização por curtida de mensagem. Eu fiquei um pouco assustado. Sabe que eu não gostava da cutucar. Os alunos falavam, professor, vou ter que cutucar. Não vem com cutucar aqui, não. Não, mas é da rede social. Eu falei, não sei o que é isso, mas eu gosto de cutucar. Tá curtida mas lá. A curtida, o caso que eu vi era, olha que interessante, de um caso, não era responsabilidade civil, mas era o que eu vi na notícia, era um caso de um empregado que foi demitido por justa causa porque fez uma postagem criticando o empregador. Criticando duramente. Não é criticando assim, eu não gosto, é feio. Não, crítica dura ao empregador. E um outro empregado da mesma empresa curtiu e foi também demitido por justa causa porque curtiu essa postagem. E a Justiça do Trabalho endossou a demissão por justa causa do que curtiu, do que fez a postagem, do que curtiu. Então, isso assim, esse eu já acho bem radical, né? Radical. Não sei se a Justiça do Trabalho era mais agressiva, assim, né? Mas em relação a esse tipo de... Mas eu não sei se na Justiça Comum, por exemplo, se haveria essa... Eu confesso, nunca peguei. Eu teria que pensar e a princípio você fala assim, o que você acha hoje? Assim, eu acho que uma curtida como não propaga, digamos que é uma manifestação mais silenciosa, eu teria dificuldade de reconhecer uma responsabilidade civil. O compartilhamento sim, mais tranquilo. Então, audiência, cuidado, né? Compartilhar conteúdo. Quando você fala em compartilhamento, assim, hoje a era digital, tudo vai numa velocidade absurda. O compartilhamento, ele você às vezes postou uma coisa aqui, compartilhou com o outro, que compartilhou com o outro, que compartilhou com o outro. Então, assim, se propaga numa velocidade muito rápida. Como é que você vai responsabilizar tudo isso? Aí é contigo, né? Cadeia causal. Vai pegar o rastro, Cadeia causal, que vai pegar o rastro digital. Não, eu digo assim, me parece difícil, assim, você conseguir fazer esse rastro digital. Não, mas é que mesmo. assim, se você pensar, a gente não quer entrar na discussão política, né? Não vamos entrar, mas é assim... saudável. Mas se você se você pensar no exemplo da discussão política das fake news, que começa realmente é difícil responsabilizar. Agora vamos pensar num micro-universo de uma escola, né? De alguém que faz um bullying com um colega de classe, posta no Instagram alguma coisa, como você falou aí, uma edição de uma foto, alguma coisa assim, e outro colega de classe, aí um mundo menor, fácil de rastrear. Um outro colega de classe foi lá e também compartilhou essa foto. Aí é algo plenamente rastreável. É claro que se você pensar isso, uma fake news, postou lá e foi replicando, aí você, se eu vou ficar caçando todo mundo para responsabilizar, claro que é mais difícil. Mas eu acho que no exemplo aqui de um universo menor de pessoas, é plenamente possível, né, de se responsabilizar todos. Agora eu tenho que entrar pro livro, eu já ia viajar aqui, enfim, que é muito bom o que a Fran falou, é que eu já ia dar mais uma testada na tese, porque eu já vou daí, no âmbito da responsabilidade civil, você quer fazer o quê? Você quer compensar o dano sofrido pela vítima, né? Sim. E ao mesmo momento você não pode fazer com que isso se torne uma fonte inesgotável de benefício. E daí o que a Fran está falando, porque isso que me chama a atenção, falando, mas daí cada um que deu uma compartilhada ali é milão para cada um. E de repente virou 300 compartilhados, 300 mil. Mas, cara, compartilha pra mim, ajuda nós. Ajuda aí. Dá pra dar uma forçadinha na tese? Claro que doutor, eu judio de você, né, doutor? Você não vem mais, né? Você não vem mais. Acho que perdi o doutor Maurício. Aí virou a história do abuso do direito, né? A gente tem... Mas porque era um limite para indenização, um limite para... Que aí nós vamos... O que está me chamando a atenção isso? E devo entrar no teu livro para terminar. Nossa senhora, eu já estou... Não, mas desculpa, Leonardo, deixa eu te interromper. Deixa eu te dar um exemplo muito interessante. Faço o exemplo que deu disso. Nós temos no estado do Paraná alguns casos de fotógrafos. Olha, não é compartilhamento nocivo. Até de fotógrafos que têm lá suas fotos profissionais publicadas, por exemplo, no seu Instagram. Tá. Tem lá no Instagram. E alguém vai lá no Instagram dele,
pega essa fotografia e começa a utilizar para fim comercial. E tem aqui no estado do Paraná alguns casos de fotógrafos que começaram a ajuizar a ação contra todo mundo que utilizou a fotografia. Só que essa fotografia em algum momento caiu na rede e começou, as pessoas acham que é de acesso público, nem sabem que tem um dono. E aí a jurisprudência que se formou nesses casos, o que foi? Olha, você precisa também, se você é um fotógrafo profissional, você precisa ter cautelas de travamento da sua fotografia. Você precisa colocar uma marca d'água, você precisa colocar a fotografia numa resolução menor, que quando ela for ser replicada, ela vai não ter... E você tem ferramentas de tecnologia para dificultar, pelo menos, a utilização indevida do seu produto. Mas se você deixa ela solta, para todo mundo pescar ela acessível na sua rede social, então você, digamos assim, concorreu ou deu aso à utilização indevida da fotografia. E agora não venha querer cobrar pela utilização da sua propriedade, né? Da sua propriedade. Então, assim, você vê que se a gente transportar... É o mesmo raciocínio. Se você começar assim, você começar... É que eu não sei se para fake news, nem sei se é. Mas para mim é um ótimo exemplo, tá? É um ótimo exemplo para chegar nesse limite, que a Fran já viu ali, eu também estou vendo de você querer, tipo, não, sério, eu quero me beneficiar, ajuda, daí depois agora eu vou ajudar contra todo mundo. Claro, então assim, excelente. Por isso que eu gosto de fazer, é por isso que eu gosto disso aqui. Eu falo para a Kátia, desde criança, uma das minhas maiores qualidades foi ser ouvinte, tá? Ouvir os mais velhos, você não é mais velho, mas ouvir os mais velhos. Chama de idoso agora. Idoso, né? Então, mas no caso, quando eu era criança, eu ouvia os mais velhos, eu adorava. E nisso aqui, é aprendizado. Cara, para mim é sensacional, eu não tinha conhecimento disso aqui, para mim vai virar a sala de aula, que eu já estou anotando aqui. Mas o que eu queria falar do problema, para a gente finalizar aqui, e vamos no livro, e acabou. O que eu estava te falando, deixa eu justificar o meu raciocínio para você entender dessa minha preocupação do múltiplo compartilhamento. O dano reflexo, dano par ricochet, né? O dano por ricochete. Quantos fãs você acham que choraram a morte da Marília Mendonça? Para não falar do Ayrton Senna, que eu chorei também. Sim. Marília Mendonça. Quantos fãs? Eu sei que você chorou isso, eu sei, tá? Eu também gostava da voz dela, né? Todas essas pessoas sofreram, muitas delas perderam sono, muitas delas deixaram de comer, muitas delas ficaram uma semana inteira acabadas, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Fã é isso, perfeito? Todas elas têm o direito de ajuizar uma ação contra o piloto, se foi o piloto que fez errado. Alguém que postou uma maldade, né? Alguém postou a foto dela do acidente. Do acidente. Não, calma, tem limite. O dano reflexo até é admitido num limite. O STJ tem umas balizas bem bacanas, não só relacionado hoje mais relacionado à linha fixada no próprio Código Civil, né, de parentesco, e daí já exclui aqui noivos, e enfim, é um raciocínio muito bem fundamentado, mas tem limite, porque senão eu passo a tornar uma fonte de lucro ou também de ruína do ofensor, porque daí, imagina, todo mundo traz ação contra a seguradora, não tem seguro que pague, porque a mulher tem 3 milhões de fãs, 200 milhões de curtidas, não sei aonde, correto? Quebra, não tem seguro que pague, então tem limite, por isso que eu estava te falando no compartilhamento, tem que ter um limite, penso eu, tá? Nunca pensei, mas penso eu. Para finalizar, Maurício, já foi demais, meu Deus do céu. Eu posso fazer mais uma pergunta sobre o teu livro? Claro, posso. Fica à vontade. Fran, consigo? Daí a gente vai terminar aqui, enfim, foi demais. Teu livro, eu falei, tá com um pouco post-it, porque eu não tinha post-it, tá? Aí eu fui fazendo o que eu não gosto. Orelha de burro, cara. Que raiva. O cara me deu um autógrafo aqui, bem bacana, e eu faço orelha de burro. Assunto do momento, tá? Chega lá, só me explica mesmo assim, o livro não deixem de, deve estar em qualquer Amazon da vida, enfim, mas medidas executivas atípicas, correto? É isso? Medidas executivas atípicas na execução por quantia certa, bem limitado o assunto, assunto do momento, por quê? Nossa, hoje joguei lá para falar, não, deixa eu pegar uns casos aqui só para dar uma forçadinha na tese, né? Parece a DI.
Da parte da DI que já me ferrou, né? Suspenda-se tudo. Pô, que porcaria, né? Mas enfim, virou moda, tá na execução. Bloqueia o cartão de crédito, bloqueia a CNH. Eu pergunto, cara, mas por que bloquear a CNH? Tipo, qual que é a vantagem de eu bloquear a CNH do indivíduo se o cara pode andar do Uber é mais fácil? Eu tô andando de Uber porque eu tô sem carro. Enfim, tá mais fácil de andar do que sempre tá bom. E se o cara for malandro, o cara vai dar sem CNH do mesmo jeito, correto? E com o carro de terceiro. Então, assim, mas virou um fetiche, correto? Você vai explicar, tá? Mas virou meio que um fetiche. Já chega a execução, já mete a CNH, passaporte, mas você nem sabe se o cara tem passaporte, santo Deus. Como é que você está pedindo bloqueio de passaporte? Você nunca saiu do país, não foi nem para o Paraguai. Né? Mas é assim, então os advogados replicam o negócio. CNH, passaporte, pode bloqueia o cachorrinho, bloqueia o cartão de crédito, bloqueia, tudo, né? Mas explica para nós, então, o que é, né? Quais são... Vamos simplificar, né? Porque o livro, assim, tem que aprofunda, tá? Câmara da Verdade, aprofunda, estuda, merecedor, livre de... Não, assim eu vou te falar. Vamos falar assim, eu li o teu e eu tinha lido há 3 semanas atrás o Paulo Mazzini. Passei a mensagem pro Paulo Mazzini. O Mazzini, rapaz, tá bom, que escrita fácil, leitura fluida. E o teu é a mesma coisa. Não tem passei mensagem, porque eu ia te falar agora aqui. Leitura fluida, fácil, clara. Tipo, você pega uns livros, difícil, né? Às vezes o cara é tão profundo o conhecimento que ele tá dialogando com uma pessoa muito lá em cima. E às vezes esquece dos mortais, né? E você consegue simplificar. Então aqui, vamos só pra gente falar do teu livro, tá? Tentar, assim, extrair nos 5 minutinhos que nos restam aqui, deveria ter meia hora para falar dele. O que são essas medidas executivas atípicas? Para que elas servem? O que beneficia, o que não beneficia? O que ela quer balancear? Razoável duração do processo, satisfação do credor, mas também proporcionalidade, enfim. Explica para nós o que são essas medidas executivas atípicas no processo civil, na execução. Por quantia certa, vamos limitar bem o tema aqui para não viajar, né? Bom, esse é um tema do que eu sou apaixonado, então eu tenho que tomar muito cuidado para não me empolgar. Primeiro, sabe por que essa cor? Por quê? Palmeiras? Do estado do Paraná. Muito bem. Eu sou paulista, mas o estado do Paraná me adotou e eu coloquei essas cores. Nem eu sabia, nem eu sabia. E a cor do Palmeiras, o cara é corintiano, fala, vai Corinthians, né? Teve esse fator de resistência. Conflito, né? Resistência, né? Mas no fim das contas prevaleceu o meu amor pelo Paraná. Enfim, bom, esse é um tema gigante, mas em síntese é o seguinte, né? Medidas são medidas de execução. Medidas de execução. Por que a delimitação por quantia certa? Quantia certa é dinheiro, né? Uhum. Se eu estou executando uma prestação em dinheiro, até o Código de 2015 não existia nada parecido. Não existia a possibilidade de eu utilizar de medidas executivas atípicas. Por que esse nome é atípicas? Medidas executivas típicas são aquelas tipificadas pelo legislador. Então está descrito na lei. Se você abrir o Código de Processo Civil, você vai ver lá que eu posso fazer uma penhora de faturamento de empresa, penhora em conta bancária, posso fazer penhora de bens móveis, bens imóveis. Isso são medidas de execução típicas. O legislador já previu. Medidas executivas atípicas são medidas que o legislador não regulou de antemão. Então elas são aplicadas e essa expressão não interpretem errado, elas são criadas à luz da criatividade mesmo das partes ao pedir e do juiz ao deferir. Criatividade não no sentido pejorativo de aleatoriedade, no sentido de que ela não está pré-ordenada. Surgiu Bitcoin, eu quero pegar Bitcoin, sabe? Isso seria uma medida típica, porque é um bem, bem que está lá na lei, você pode penhorar. Mas aí vem os exemplos mais recorrentes, que são esses exemplos que estão toda hora aí nas redes. Eu faço um bloqueio da CNH, eu faço bloqueio do passaporte, eu faço bloqueio do cartão de crédito. Mas é óbvio que é muito mais do que isso. Não é só isso. É muito mais do que isso. Eu posso, qualquer medida que implique um constrangimento, que cause um constrangimento, de novo, cuidado com a palavra constrangimento, não é constranger de humilhação. Qualquer medida que force, que constranja, que compila o devedor a
pagar a dívida dele é uma medida de coerção possível, atípica possível. E tem um professor em São Paulo chamado Daniel Amorim Assunção, né? Excelente. Muito famoso, né? Ele Excelente. O CPC dele lá, ele é muito bom, né? E ele é um dos raros torcedores fanáticos da Portuguesa. Então tá dando um exemplo que eu ia te perguntar agora. E que eu da não li Lusa, ele, tá? Da Lusa. Ele é fanático, ele vai em todos os jogos. E ele dá um exemplo que ele fala assim... A Lusa é o Paraná. Mas tá melhor, né? Porque o Paraná morreu. Ele é como se fosse, então, um torcedor do Paraná aqui, fanático, e fala assim, pô, eu sou fanático, eu não perco nenhum jogo, eu sou um atleticano, eu não perco nenhum jogo, eu vou em todos os jogos. Tá, então agora você está devendo e não está pagando. Eu vou bloquear o seu acesso ao estádio do Paraná. Transmimento de pensação. Eu ia fazer exatamente essa pergunta para você do Corinthians. Eu falo, cara, é que estão falando muito da CNH, do passaporte. Eu falei, o cara é louco pelo coisa. O cara é louco. Tem um outro autor chamado Marcos Vinícius. Eu não sabia, então devo ter lido em algum Motter, momento. que ele fala que é a customização da medida. O juiz tem que identificar a parte, óbvio, o advogado, o juiz identificar o que vai doer naquele sujeito. O cara é torcedor fanático do Atlético, se eu cortar o acesso dele ao estádio, ele vai me procurar, porque ele não consegue ficar sem ir no estádio. Não, o cara ele não paga a dívida, mas eu estou vendo nas redes sociais dele que ele está toda hora viajando para o exterior. Então, se eu cortar o passaporte dele, isso vai gerar, quem sabe, pode não dar certo, mas pode gerar um desconforto tamanho nele que ele vai pagar. Ah, não, se eu cortar a CNH, eu vou andar de Uber. Beleza, então, de repente, isso não é uma medida tão efetiva. Mas existem medidas que efetivamente podem doer no calo do sujeito. Agora, um detalhe que é muito importante, que como você falou, isso virou ali o pupurri dos pedidos, virou assim, eu quero Cisbajude, Renajude, Infojude, sem suspensão de CNH, passaporte do lado. Virou um pedido automático. E você fala assim, Maurício, você escreveu um livro sobre isso, então você deve deferir muito isso, né? Em muitos casos. Talvez 1% dos pedidos. Por quê? Porque as partes não compreenderam que medidas coercitivas é uma ferramenta processual para forçar o devedor que tem patrimônio e está ocultando o patrimônio para forçar esse devedor a pagar a dívida. Não é um instrumento para pegar o devedor que não tem patrimônio e aplicar uma medida que vai virar punitiva. Porque você nunca vai conseguir forçar alguém que não tem patrimônio a pagar uma dívida. Ele não tem patrimônio. Não adianta você aplicar uma medida coercitiva, por exemplo, uma suspensão de uma CNH, de um passaporte, se ele não tem patrimônio, não tem de onde tirar dinheiro para pagar essa dívida. Isso não é coerção, isso é pura punição. Posso fazer uma pergunta? Claro. Que eu sei que eu não vou deixar você explicar o limite da medida executiva atípica e também porque você indefere, porque primeiro que tenho quase certeza, eu li o teu livro, sei, agora eu entendi, tá? Que os pedidos são apressados, são feitos com um momento muito cedo às vezes, né? Mas uma coisa que eu quero agora forçar a tese é para você falar da diferença do caráter punitivo, sancionatório, né? E daí é onde que ele esbarra no limite, que é, já que você me tirou a pergunta do time, a pessoa é extremamente religiosa e tem patrimônio, porque daí você me tirou o limite, não tem patrimônio, acabou. Esse meu exemplo não adiantar. Ele tem patrimônio, é renitente, faz um grupo de empresas que você nunca consegue localizar, mas extremamente religioso. E se ele não for na igreja, vão sentir falta dele no domingo, seja católico, seja qualquer um dessas, tá? Então, aí o Leonardo falou, tudo bem, quer ver como ele vai pagar? Beleza. Tentei de tudo, 21 anos tentando, alimentos, imagine alimentos, né, que tortura. Sim. Ele tem, mas eu não consigo, não tem, Vou lá, estou forçando outro exemplo. Sim. Pedir, eu sei que todo domingo ele vai, e se ele não for faltar um domingo, vão perguntar, tá doente? Não está doente. Não, ele está devendo pro Leonardo e o juiz mandou ele não ir na missa. Direito à crença, religioso, direito fundamental, em colisão com esse direito patrimonial. Sim. Como fica? Pois é.
Aí você vai entrar nos testes do Alexi, né? Aí você... Nossa! não me lembro. Roberto Alexi? Aí você vai ver se você... Eu não pensei nisso, tá? Esqueci, Alexi. É óbvio que você não pode preferir toda e qualquer providência atropelando todo e qualquer direito da outra parte. Mas eu estou forçando a tese. Mas forçando a tese. Imagina que é aquele devedor renitente, que é aquele devedor, tipo, puxa, que tentou de tudo. O juiz já está cansado. Tipo, cara, eu estou tentando de tudo, eu vi que você está se esforçando. Ele tem patrimônio, aparentemente, só que está difícil de localizar. Mas eu forcei, eu quero aqui realmente o direito fundamental à crença religiosa, tá? Que vai constranger. Porque na realidade o que eu estou querendo saber aqui, que eu não consegui pegar tão a fundo, porque também não li tanto, sim. E não sou processualista, esse caráter, primeiro, na colisão do Alexi, de direitos fundamentais, naquilo da proporcionalidade em sentido estrito, mas a questão é, tipo, como essa diferença que eu não consegui, por leitura apressada, ver entre o caráter sancionatório, punitivo, que não tem patrimônio, para o caráter da medida que é autorizada, que agora não lembrei aqui a expressão que você usa, quando... O que não pode é o punitivo mesmo, correto? Isso. Mas se eu pegasse e esse indivíduo, eu proibisse ele de frequentar a igreja, que causa um constrangimento grande para esse indivíduo religioso. E vai com também um problema psicológico. Sim. Deus, não estou indo lá, tá? Enfim, isso seria punição? Tem vários aspectos aí na sua pergunta. É que eu não entendi. Tem uma expressão, me socorro aqui. Tem uma expressão que você vai falar lá que uma coisa pode, mas não pode punição. É porque... Desculpa aqui, porque eu li, mas eu li rapidamente. Porque assim, os meios de coerção, eles são instrumentais, né? Eles são ferramentas processuais para você assegurar a tutela de um direito, a satisfação. O propósito, quando você aplica uma medida dessa, tem que ser sempre obter a satisfação do direito perseguido. Só que existem ferramentas, existem critérios para eu deferir essas medidas, né? E quando você chega nesse ponto, você falou, por exemplo, se eu sacrificar o direito à crença religiosa, à liberdade de culto, eu vou fatalmente... eu vou cair nessas etapas operativas para eu aplicar, da ponderação, para eu aplicar uma medida executiva atípica. Para eu aplicar uma medida executiva atípica, o que eu proponho aí no trabalho é o seguinte, eu faço 3 perguntas, Essa medida é necessária? Olha, eu já esgotei todo o arsenal de medidas típicas e isso não funcionou. Então, é necessário eu procurar uma via atípica, ela é necessária, beleza. Essa medida atípica, essa medida que você está propondo, ela é adequada? Ou seja, eu não tenho medidas alternativas que proporcionem com menos agressividade o mesmo resultado prático? Mas se eu tiver uma medida alternativa mais adequada, que proporcione com menos lesão ao direito do executado o mesmo resultado, então eu vou abrir mão da medida atípica que eu tinha selecionado. Então, mas eu fiz aqui a ponderação e não tem nenhuma alternativa, não tem mesmo. Só resta agora fechar a porta da igreja para ele não ir no culto religioso. Então, beleza, ela é necessária porque eu não achei mais caminho. Ela é adequada porque não existe uma alternativa igualmente eficiente. Então, só fechando a porta da igreja eu posso alcançar o resultado. Então, você está dizendo que é possível a medida executiva atípica? Não. Eu respondi sim para a primeira pergunta. Eu respondi sim para a segunda pergunta. Agora só que eu tenho uma terceira pergunta, que é, essa medida é proporcional em sentido estrito? É proporcionalidade. E aí você pega, quais são os direitos que estão em confronto, em colisão? O direito à satisfação do crédito, ao patrimônio, o direito à tutela jurisdicional efetiva e o direito à liberdade de crença, à liberdade de culto. Se eu fizer uma valoração aqui, um cotejo entre os 2 direitos, claro que tem aqui um elemento, nada é totalmente fechado objetivo, né? Tem direitos que vão prevalecer num caso, é o famoso conflito da liberdade de imprensa e do direito à honra e à liberdade de imprensa, que em um caso pode prevalecer um e em outro caso pode prevalecer outro. Mas aqui, esse é um confronto, eu acho que relativamente fácil de se resolver. Qual que eu vou priorizar? O direito à tutela patrimonial ou o direito a uma liberdade, o direito fundamental à liberdade de crença?
parece fácil resolver, que eu vou ter que tutelar o direito à liberdade de crença. E aí você, na terceira etapa operativa para aplicar uma medida executiva atípica, você breca e fala assim, não, então eu não posso aplicar essa medida. Daí eu, como advogado, falo, senta e chora. Senta e chora. Então, não, brincadeira. Aí você tem que buscar outros caminhos. Excelente, excelente. Nós já ultrapassamos. Você vai ter que voltar para falar do teu livro só. Não, voltamos. Só falar do teu livro. Vamos fazer. Vamos fazer. Porque você já explicou bem, mas eu quero forçar mais a tese. Claro. E como nós estamos com esses efeitos, o repetitivo lá que suspendeu, o STF, o STF disse que é possível, né? O STF disse que não é em tese inconstitucional a medida atípica. E o STJ agora... o STJ está tentando estabelecer as balizas, parâmetros, né? Precisa primeiro esgotar típica, é subsidiária, fundamentação analítica, contraditório, esse tipo de coisa. E como ainda não estamos aqui, vamos voltar para falar desse assunto? Vamos voltar. Eu vou falar, porque assim, eu já tomei muito tempo de vocês, eu estou mais feliz. Maurício, não tenho como agradecer. Né? Isso que eu estava com saudade. Você pode não acreditar, eu não falei isso aqui, tá? Eu estava com saudade disso, porque isso aqui me lembra os meus encontros de mestrado, tá? Onde a gente debatia e cada um com uma opinião, cada um com uma sua formação. Nós aqui divulgamos o empresarial. Então a gente tem ali uma visão que às vezes vai conflitar com muito dos outros nossos colegas que não fazem empresarial, porque a gente também sempre tem as dores do empresário, mas eu também tenho muito cliente pessoa física e tudo isso influencia. Mas o que eu sinto falta é tá bom, vamos debater aqui, vamos ver, vamos forçar a tese, vamos ver o que a gente pode melhorar e os insights depois saem, né? Vão saindo, a tua sentença melhora, a petição da Fran melhora, a coordenação dela melhora lá com os advogados dela e o meu também melhora. Então era esse o meu fundamento. Muito obrigado, coração mesmo. Assim, eu continuarei assim sendo, eu sou teu admirador, você sabe disso, né? Com todo respeito, né? Sei as brincadeiras típicas nossas de quinta série, quando a gente está em grupo, mas enfim, eu admiro tudo que eu falei aqui, eu reitero, tá? E tá gravado, vai ficar disponível, porque eu não sou duas caras, né? Então assim, o que eu falo, o máximo que eu posso é não elogiar, né? Então me resumir a não elogiar. Não, quando eu elogio realmente, eu admiro, tenho orgulho, e eu tenho orgulho de ter a tua amizade aqui, enfim, de ter o teu tempo, você disponibilizar, enfim, tudo isso aqui para que as pessoas conheçam o Maurício, conheçam a Fran, conheçam o Leonardo, e a gente possa tentar compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Cara, a gente estudou tanto, né? Estudamos tanto, vamos, não é só a tua sentença, é lá para a comunidade. Então eu fico muito feliz. Fran, muito obrigado. Você vai voltar com um tempo, vemos à tarde, para não ser tão cansativo, né? Voltar aqui, nós vemos quem que vai também ter questionário para você dar uma aula para nós de LGPD, tá? E fique sempre a casa está aberta, o escritório está aberto para tudo que vocês precisarem. Obrigado de coração aos dois, né? Muito obrigado. Nós que agradecemos, e ficamos aqui na torcida. Esse projeto é excelente, é o que você falou, essa ideia de mesa de debate, a gente compartilhar ideias, compartilhar conhecimentos, quem tem essas ideias tem que ser sempre louvado. Ótimo, fico muito feliz e já estão convidados para o próximo. Né? Beleza. Muito fechado, obrigado, gente. Um abraço.